Você já ouviu falar de uma garotinha que conseguiu ensinar linguagem de sinais a um cachorro surdo? Para começarmos essa história que envolve emoção, mistério e conexões, deixa seu like e se inscreve no canal. Essa é uma história que parece improvável, quase mágica, mas foi exatamente isso que aconteceu quando Lara, uma menina de 8 anos, conheceu Max, um cãozinho resgatado que não ouvia nada do mundo ao seu redor. O vínculo que se criou entre eles ultrapassou qualquer barreira de comunicação, mostrando que o amor não precisa de palavras para existir. Mas será que um cachorro surdo pode mesmo aprender a se comunicar com gestos? E como uma criança tão pequena pode ter tanta paciência e dedicação para ensinar algo tão complexo? A resposta está na conexão verdadeira entre Lara e Max. Quando existe amor e atenção, qualquer barreira pode ser superada. E a linguagem do coração é universal. Desde o primeiro encontro, Lara percebeu que Max era diferente dos outros cães que conhecera. Ele não reagia a sons, não atendia quando chamavam seu nome e parecia perdido em meio ao barulho da casa. Mas havia algo no olhar dele, uma tristeza silenciosa e uma vontade enorme de se conectar. Foi ali que Lara decidiu que encontraria uma maneira de falar com Max, mesmo que ele não pudesse ouvir sua voz. Como ensinar alguém que não escuta? Será que um cachorro pode entender sinais feitos com as mãos? E como uma criança pode se tornar a ponte para essa comunicação tão especial? Com muita paciência e amor, Lara começou a criar seus próprios gestos. Simples, mas cheios de significado. E percebeu que Max logo começava a responder, com olhares atentos e pequenos movimentos que mostravam entendimento. Essa história não é apenas sobre linguagem de sinais. É sobre esperança, sobre a força do vínculo entre humanos e animais e sobre como, mesmo quando o mundo parece silencioso, o coração pode falar alto e claro. O desafio não era só ensinar sinais para Max, mas entender o que ele queria dizer, como saber quando ele estava feliz, assustado ou com fome. E será que a linguagem de sinais poderia realmente substituir as palavras em momentos de medo ou alegria? Lara descobriu que, para além dos gestos, era preciso aprender a olhar nos olhos do cão, sentir suas pequenas expressões e respeitar seu tempo. Como a confiança se constrói entre uma menina e um cachorro surdo. E como esse laço pode transformar a vida dos dois. Aos poucos, Max passou de um animal desconfiado e retraído para um companheiro brincalhão e afetuoso que não precisava ouvir para saber que estava seguro e amado. Lara, por sua vez, ganhou um amigo para todas as horas, alguém que a entendia sem pressa e que falava uma língua feita de silêncio e amor. Mas até onde pode ir essa comunicação entre espécies? Será que um vínculo tão profundo pode superar as limitações físicas de Max? E qual é o verdadeiro significado de ouvir quando se tem alguém que realmente escuta? Lara e Max provaram que o silêncio pode ser cheio de sons e que a atenção verdadeira não precisa de palavras. Com cada sinal aprendido, cada gesto trocado, os dois construíram um universo só deles. Um mundo onde a paciência e o afeto eram a linguagem principal. E no meio dessa troca, Lara também aprendeu a importância da empatia, da dedicação e da esperança, ensinando que amar é, antes de tudo, saber ouvir com o coração. Mas nem tudo foi fácil nessa jornada. Será que o mundo ao redor deles estaria pronto para entender essa conexão tão única? Como reagiriam os vizinhos, os professores e até mesmo a família de Lara ao ver um cachorro que não ouvia, mas que falava com as mãos? E mais importante, será que Max conseguiria um dia salvar Lara de um perigo maior do que a simples falta de audição? Entre dúvidas e descobertas, Lara e Max seguiram construindo seu laço, aprendendo que o amor é a linguagem mais poderosa, capaz de superar qualquer silêncio, qualquer medo. E quando o inesperado aconteceu, foi essa mesma linguagem
que os manteve firmes. O que ninguém sabia era que a verdadeira prova daquele laço estava prestes a chegar. Uma tarde, enquanto Lara brincava no parque, algo inesperado aconteceu. Um perigo silencioso que apenas Max parecia perceber. Como um cão que não ouve poderia avisar sua amiga, e seria o suficiente um gesto, um sinal para impedir que algo ruim acontecesse? A força do vínculo entre eles se mostrou maior do que qualquer limitação física. Max, atento como nunca, encontrou uma forma de comunicar o que via, usando toda a linguagem que Lara lhe ensinara. E naquele momento, a menina entendeu que a comunicação entre eles era mais que sinais. Era uma linguagem de vida. Lara viu o sinal de Max, rápido e urgente. Um movimento firme da pata, um olhar intenso que dizia: preste atenção. Naquele instante, ela percebeu a presença de alguém estranho se aproximando, algo que os adultos ao redor não notavam. Seria possível que o silêncio de Max fosse mais poderoso do que qualquer aviso sonoro. E se naquele momento, a única voz fosse a do coração? A menina, confiante e segura, seguiu o alerta do amigo. E enquanto todos permaneciam alheios, ela tomou uma atitude que mudou tudo, provando que a comunicação verdadeira ultrapassa qualquer barreira, seja ela física ou social. E que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que sabem ouvir no silêncio. O inesperado aconteceu. Lara conseguiu evitar o perigo, guiada pelos sinais silenciosos de Max. Os adultos, finalmente alertados, correram para ajudar, mas já era tarde para dúvidas. A coragem da menina e a atenção do cão haviam feito toda a diferença. Como explicar para quem nunca ouviu que um gesto pode salvar uma vida? E como convencer o mundo de que, às vezes, o silêncio fala mais alto que o barulho? Naquele momento, Lara e Max se tornaram mais que uma dupla. Eram um exemplo vivo de superação, uma prova de que a verdadeira comunicação não está nas palavras, mas na compreensão e no amor que se compartilha. E essa história, ainda em construção, era só o começo. Após o incidente, a relação entre Lara e Max mudou para sempre. As pessoas começaram a notar algo diferente naquela menina e seu cão surdo que falava com as mãos. Mas será que o mundo estaria pronto para aceitar uma amizade tão única? Como lidar com olhares curiosos, dúvidas e até preconceitos? Lara, no entanto, não se deixou abalar. Sabia que Max era mais do que um cão. Ele era seu guardião silencioso, seu amigo e sua voz quando as palavras falhavam. E no silêncio compartilhado entre eles, um segredo maior começava a nascer. Um segredo que mudaria suas vidas para sempre. O segredo que unia Lara e Max estava prestes a se revelar. Algo que nem mesmo eles compreendiam por completo. Era mais do que uma simples comunicação por sinais, mais do que uma amizade entre menina e cão. Era uma conexão profunda, quase mágica, que transcendia o silêncio e tocava algo invisível ao redor deles. Mas seria esse elo forte o suficiente para enfrentar os desafios que viriam? E até onde um vínculo tão especial pode levar dois seres que parecem tão diferentes? Enquanto o mundo ao redor continuava a girar alheio, Lara e Max sabiam que juntos poderiam ir muito além do que imaginavam. Com o tempo, Lara percebeu que Max não era apenas um cão que aprendeu a linguagem de sinais. Ele parecia entender coisas que ninguém mais via. Havia momentos em que seus olhos brilhavam com uma inteligência quase sobrenatural, e gestos que pareciam mensagens enviadas de um mundo além. O que estaria escondido por trás dessa conexão? Seria amor ou algo mais profundo e inexplicável? Enquanto eles continuavam a crescer juntos, a menina e o cão começaram a desvendar sinais que ninguém esperava. Pistas silenciosas que indicavam que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que desafia a razão. E no coração dessa história estava a certeza de que o amor verdadeiro não conhece limites nem barreiras.
A cada dia, Lara e Max descobriam um pouco mais sobre si mesmos e o laço que os unia. As pequenas vitórias na comunicação davam espaço para momentos de pura conexão, olhares que falavam, gestos que acalmavam, silêncios que confortavam. Mas a pergunta que os rondava era: até onde esse vínculo poderia ir? Seria possível que, em meio a tantos desafios, eles encontrassem uma força capaz de transformar suas vidas para sempre? Enquanto o mundo ao redor seguia apressado e alheio, Lara e Max sabiam que juntos estavam construindo algo único. Uma história que ainda teria muito para contar. Nem todos compreendiam o que acontecia entre Lara e Max. Alguns viam apenas uma menina e seu cachorro surdo. Poucos conseguiam perceber a profundidade daquela conexão silenciosa. Mas a verdade é que ali havia uma força capaz de quebrar preconceitos, curar feridas e mostrar que a comunicação vai muito além das palavras. Como lidar com um mundo que insiste em ignorar o que não entende? Será que o amor e a paciência de Lara seriam suficientes para transformar essa realidade? E, acima de tudo, o que mais estaria reservado para essa dupla improvável, unida pelo silêncio e pela esperança? Com o passar do tempo, Lara percebeu que Max não apenas respondia aos sinais, mas parecia antecipar seus sentimentos, suas dúvidas e medos. Era como se ele tivesse uma sensibilidade especial, uma empatia que ultrapassava o que qualquer um poderia imaginar. Mas de onde vinha essa conexão tão profunda? Seria apenas o fruto da dedicação da menina ou algo mais, quase mágico? Enquanto as perguntas surgiam, o laço entre eles se fortalecia e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo iluminava seus passos. Foi numa manhã cinzenta que algo diferente aconteceu. Max, sempre calmo e atento, começou a agir de forma estranha. Ele corria de um lado para o outro, olhava para Lara com urgência e fazia sinais que ela nunca havia ensinado. O que ele estava tentando dizer? E por que aquele dia parecia diferente de todos os outros? Lara, já acostumada a confiar no instinto do seu amigo, decidiu prestar atenção. E foi aí que entendeu. Max estava avisando sobre algo que ainda estava por vir. Um perigo silencioso, invisível, mas real. E dessa vez, não seria apenas ela quem precisaria ser protegida. O alerta de Max não foi em vão. Horas depois, Lara e sua mãe estavam saindo de casa quando Max, de forma insistente, bloqueou a porta. Ele fez um dos sinais mais firmes que Lara já tinha visto, o que ela usava para esperar. Mas esperar por quê? O céu estava claro, a rua tranquila. Nada parecia fora do normal. Seria possível que Max estivesse prevendo algo que ninguém mais via? E por que ele olhava fixamente para o poste de luz em frente à casa, como se enxergasse ali algum tipo de ameaça? A mãe de Lara riu da situação, mas Lara sabia. Quando Max fazia um sinal que nunca errava, algo sempre estava prestes a acontecer. Minutos depois, que a mãe de Lara ignorou o sinal de Max e saiu para a rua, um estrondo ecoou pelo bairro. Um transformador explodiu no exato poste que o cão havia encarado momentos antes. Faíscas e fios caíram sobre a calçada, exatamente onde elas estariam caminhando segundos depois. Lara ficou paralisada. Max não latiu, apenas se deitou ao lado dela, como se soubesse que seu alerta havia sido compreendido, mesmo sem palavras. Como um cachorro surdo pôde prever aquilo? E o mais impressionante, porque ninguém além de Lara parece notar que Max ouve com o coração o que o mundo ignora com os ouvidos. Após o susto, os vizinhos se reuniram em volta do poste, comentando o acidente e agradecendo por ninguém ter se ferido. Lara, ainda em silêncio, olhava para Max com os olhos marejados. Ele estava calmo, mas seu olhar dizia tudo. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre sabia. A mãe de Lara, que até então achava exagero essa linguagem entre a filha e o cachorro, começou a enxergar algo que jamais havia considerado.
Como podia um animal prever o que os adultos não conseguiam nem imaginar? E o que mais Max poderia estar tentando dizer agora que todos finalmente estavam começando a escutá-lo? Naquela noite, a mãe de Lara sentou-se com a filha pela primeira vez para observar os sinais que ela fazia com Max. Viu como ele respondia com o olhar, com o corpo, como antecipava emoções que nem mesmo Lara conseguia explicar em palavras. O silêncio entre eles era cheio de sentido, e pela primeira vez, ela não viu apenas um cachorro. Viu um ser que compreendia, que sentia, que se comunicava. Mas e se Max estivesse tentando alertar sobre algo ainda maior? Algo que nem Lara havia notado ainda? Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Max permaneceu acordado, sentado junto à janela, atento ao escuro, como se esperasse o próximo sinal do mundo que só ele conseguia ler. Max ficou ali, imóvel, encarando a escuridão como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Não rosnava, não miava, apenas observava, como um sentinela silencioso. Lara acordou no meio da noite e, ao vê-lo na janela, não disse uma palavra. Ela se aproximou, ajoelhou-se ao seu lado e, com um simples gesto, perguntou: "Está tudo bem?" Max virou a cabeça devagar e respondeu com o sinal que Lara conhecia como atenção. Foi aí que ela soube. Algo estava vindo. Mas o que seria? Um perigo iminente ou uma revelação que mudaria tudo? No silêncio daquela noite, apenas uma coisa era certa. O que quer que estivesse prestes a acontecer, eles enfrentariam juntos. Na manhã seguinte, algo parecia diferente. O vento soprava mais forte e até os pássaros pareciam silenciosos demais. Lara desceu as escadas devagar, com Max ao seu lado, sempre atento. De repente, ouviram batidas fortes no portão da frente. Não era uma visita comum. Havia urgência naquele som. Quem seria? E por que Max imediatamente se colocou à frente de Lara, como se já soubesse que aquela batida traria algo importante ou perigoso? Quando a mãe abriu o portão, havia um homem de terno escuro e expressão séria. Ele segurava um envelope com o nome de Lara escrito à mão. Max não tirava os olhos dele. O homem entregou o envelope sem dizer uma palavra. Depois, se virou e desapareceu rua abaixo, como se tivesse cumprido uma missão secreta. Lara segurou o papel com as mãos trêmulas. Max estava ao seu lado, orelhas erguidas, o corpo tenso. Ela abriu o envelope devagar. Lá dentro, apenas uma folha com uma frase escrita em letras firmes. "Seu dom vai além do que imagina. Proteja-o." A mãe ficou confusa. Lara, em silêncio, olhou para Max. Era como se ele já soubesse o que aquilo significava. E naquele instante, uma sensação percorreu o corpo da menina. Algo muito maior do que ela estava para começar. E Max seria a chave para entender tudo. O envelope ainda estava sobre a mesa da cozinha, com a frase enigmática, encarando Lara como um aviso mudo. "Seu dom vai além do que imagina. Proteja-o." Desde a entrega feita pelo estranho homem de terno escuro, um incômodo discreto crescia dentro dela. Não era exatamente medo. Era como uma onda prestes a quebrar, trazendo algo desconhecido. Max circulava pela casa de forma inquieta. Passava pelas portas, cheirava os cantos, olhava para o quintal como se esperasse alguém ou algo. Seu comportamento estava diferente, mais vigilante, mais atento. O olhar dele agora não se detinha apenas nas mãos de Lara, mas parecia acompanhar cada som do ambiente, mesmo sem poder ouvir. A mãe de Lara ainda tentava disfarçar a apreensão. Dizia que devia ser uma brincadeira boba ou um erro de entrega. Mas Lara sabia. Desde pequena, havia algo nela que a separava do comum. Uma percepção diferente. Uma sensibilidade que ninguém explicava. E desde que Max chegara, isso só havia se intensificado. Naquela tarde, a menina decidiu não sair. Pegou cadernos, lápis e sentou-se ao lado do cão.
Começou a desenhar. Primeiro, traços simples. Ela e Max no parque, os sinais que costumavam usar, o poste do acidente. Depois, sem perceber, sua mão começou a seguir sozinha, como se algo conduzisse o lápis. Surgiu a figura do homem de terno. Atrás dele, símbolos estranhos, círculos sobrepostos, linhas cruzadas e, ao fundo, uma espécie de torre perdida em meio à neblina. Quando terminou, Max se aproximou do desenho e olhou fixamente. Depois, com o focinho, empurrou o papel até o colo dela. O gesto parecia um pedido, ou um alerta. Lara sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo tudo estava longe de ser coincidência. Na noite seguinte, um barulho metálico vindo do quintal fez Max levantar num salto. Ele correu para a porta dos fundos e ficou parado em posição firme. Lara se aproximou em silêncio. Do lado de fora, apenas escuridão, mas Max começou a arranhar a madeira da porta, pedindo para sair. Lara acendeu a lanterna do celular e, com cuidado, empurrou a porta. O quintal parecia normal, até que um brilho refletido chamou sua atenção. Algo havia sido deixado junto ao pé da árvore que ficava na divisa com o terreno vizinho. Max foi até lá primeiro. Cheirou, recuou e depois se sentou ao lado do objeto. Era uma pequena caixa de madeira, trancada por um fecho simples. Lara se abaixou, abriu com cuidado. Dentro havia um papel envelhecido, dobrado com precisão. Ela desenrolou o conteúdo com as mãos tremendo. Era um mapa, não de uma cidade ou de ruas conhecidas, mas de algo subterrâneo, marcado por linhas sinuosas, túneis e 3 símbolos circulados em vermelho. No canto inferior direito, a mesma torre desenhada em seu caderno, agora com mais detalhes. O chão pareceu se mover sob os pés dela. Max estava de pé, o corpo rígido, olhos fixos na árvore. Por instinto, Lara se virou também, e por um segundo, jurou ter visto uma sombra se mover entre as folhas. Correu de volta para casa com Max ao lado. Trancou a porta. Respirou fundo. Na manhã seguinte, Lara levou o mapa para a escola, escondido na mochila. Passou o dia distraída, desenhando os símbolos nos cantos das folhas, enquanto a professora falava sobre gramática. Na hora do recreio, sentou-se sozinha e abriu o papel novamente. Estava tentando entender o que os 3 pontos vermelhos significavam quando sentiu alguém sentar ao seu lado. Era Davi, um colega de classe quieto, que raramente falava com alguém. Ele olhou para o mapa por um instante e disse baixinho: "Eu já vi esse lugar." Lara arregalou os olhos. Fez o sinal para onde? Davi hesitou. Depois respondeu com um gesto apontando para o leste. "Meu avô trabalhava numa mina antiga. Ele me mostrou esse desenho num caderno, quando eu era pequeno. Disse que era de um lugar proibido. Enterrado." A menina sentiu o coração bater mais forte. Até aquele momento, tudo parecia parte de um sonho confuso entre ela, Max e um homem misterioso. Mas agora havia alguém do lado de fora que conhecia aquele símbolo, e aquilo mudava tudo. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, Lara encontrou Max esperando na varanda como sempre, mas havia algo nos olhos dele. Uma urgência. Ele correu para dentro, voltou com o envelope em que estava a primeira mensagem e o empurrou para ela. O papel havia ganhado algo novo, um pequeno símbolo desenhado no verso, o mesmo que estava no mapa. Ela se ajoelhou ao lado dele e fez o sinal que usava para perguntar: "Você sabia?" Max apenas tocou a ponta do focinho em sua testa, como se dissesse que tudo já estava escrito e o que viria agora dependeria apenas deles dois. Nos dias que se seguiram, Lara não conseguia pensar em mais nada além do mapa, do símbolo e das palavras gravadas na memória. Seu dom vai além do que imagina. Proteja-o. Max, sempre ao seu lado, parecia ainda mais atento. Ele observava os pequenos gestos dela, como se soubesse que algo importante se aproximava. Davi passou a encontrá-la todos os dias no recreio. Não falava muito,
mas respondia a cada pergunta com uma expressão séria e honesta. Ele contou que seu avô havia desaparecido anos atrás, deixando para trás apenas cadernos antigos com mapas semelhantes àquele e alertas: nunca entre sozinho. Na sexta-feira, Lara decidiu que era hora de ver de perto. Pegou o mapa, uma lanterna, a velha mochila que usava para dormir na casa da avó e combinou com Davi de se encontrarem ao entardecer. Disse à mãe que dormiria na casa de uma colega. E Max, como se já estivesse esperando pela missão, não saiu de perto dela nem por um segundo. Eles se encontraram perto da trilha, que levava às ruínas da antiga mina de onde o avô de Davi falava. O caminho era coberto por galhos, árvores retorcidas e um silêncio que até os pássaros pareciam respeitar. Max ia à frente, farejando cada passo, parando quando algo não lhe agradava. Parecia conhecer a rota tão bem quanto Lara conhecia os sinais com as mãos. Quando chegaram à entrada do túnel marcado no mapa, encontraram uma portinhola enferrujada, meio enterrada sob pedras e musgo. Davi tentou empurrar com o ombro, sem sucesso. Lara fez um gesto para Max, que se aproximou e começou a cavar ao redor. Depois de alguns minutos, a trava cedeu com um estalo seco. A porta se abriu, revelando a escuridão. O cheiro era antigo, terra úmida, madeira velha e algo que lembrava ferro. Lara ligou a lanterna e olhou para Max, que estava imóvel, olhando para dentro do túnel. Ele não estava com medo, estava concentrado. Lá dentro, os túneis eram mais estreitos do que o esperado. Andaram por metros em silêncio, seguindo as marcações do mapa, até que chegaram a um salão escavado na rocha. No centro, havia uma pequena estrutura de pedra, como um pedestal. Acima dele, uma marca circular gravada na rocha, o mesmo símbolo do envelope, do mapa e agora, da parede diante deles. Lara se aproximou devagar, colocou a mão sobre o símbolo, sentiu um calor leve subir pela palma, como uma vibração tênue. Max sentou ao lado dela. Ela o olhou e ele levantou a pata, repetindo o gesto que usavam para sentir, um sinal que nunca haviam treinado. Ela entendeu. Davi observava sem saber o que dizer. A menina retirou da mochila o envelope e colocou sobre o pedestal. A rocha pareceu absorver o papel, como se ele desaparecesse na própria pedra. Uma luz tênue se acendeu ao redor do símbolo. Não forte, mas suficiente para iluminar o rosto de Max. E foi ali que Lara viu algo que jamais esqueceria. Por uma fração de segundos, Max se moveu como se estivesse em outro tempo. Seus olhos se fixaram nela com uma expressão profunda, quase humana, e em sua mente algo novo surgiu. Não era um pensamento comum, não era uma frase, era uma certeza. Eles estavam conectados não apenas por amor ou convivência, mas por algo muito mais antigo, algo que Lara carregava dentro de si desde que nasceu e que só despertou quando Max entrou em sua vida. Na volta para casa, ninguém disse nada. Max caminhava tranquilo. Davi guardava o silêncio como se tivesse entendido o suficiente para saber que algumas verdades não precisam ser ditas. Naquela noite, Lara escreveu em seu caderno: há coisas que a gente sente antes de entender. Max sempre soube. Eu só precisei aprender a ouvir sem os ouvidos. Ela não contou à mãe, nem tentou explicar. Guardou o símbolo dentro do coração e dormiu com Max deitado junto aos pés da cama, como sempre. Ele respirava fundo, calmo, e mesmo sem ouvir, parecia ouvir tudo. Alguns dias depois, outro envelope chegou. Dessa vez, não havia carta dentro, só um pequeno espelho circular, e nele, gravado em letras minúsculas: ela está pronta. Lara segurou o espelho contra a luz. Max pulou ao seu lado, olhou para ela e moveu a cabeça como quem diz: você sabe o que fazer. E ela sabia, porque quando duas almas se encontram no silêncio, nada no mundo é capaz de separá-las.
Se essa história tocou seu coração e você quer acompanhar mais aventuras emocionantes de Lara, Max e outros laços incríveis, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa família que entende a linguagem do amor além das palavras.